Bom dia, gente. Vamos dar continuidade aqui para divisão de números racionais. Então, por exemplo, eu tenho menos 3 quartos dividido por menos 1 meio. Professor, como é que eu vou proceder aí nessa questão aqui? Não se esqueçam que aqui são duas frações. Então, o conhecimento que vocês adquiriram lá no sexto ano passado de frações, de divisão, ele é válido para aplicar aqui na questão dos números racionais. Então, como é que nós vamos proceder? Você vai conservar a primeira fração, que no caso é menos 3 quartos, e vai multiplicar pelo inverso da segunda. Quem é a segunda fração? É menos 1 meio. Então, o inverso dela vai ficar menos 2 sobre 1. Ou seja, o 1 desce e o 2 sobe. Você só está invertendo, beleza? Então fica menos 2 sobre 1. Aí você vai multiplicar os numeradores, que são os números de cima entre si, e os denominadores, que são os números de baixo entre si. Então, antes disso, não se esqueçam sempre de fazer o jogo de sinais, aplicar aqui a regra de sinais. Você tem um menos aqui, uma multiplicação de um menos. Então, menos vezes menos vai ser mais. 3 vezes 2 vai dar 6. E 4 vezes 1 vai dar 4. Então, nessa divisão aqui de frações, percebam que a resposta vai dar mais 6 sobre 4. Professor, eu posso simplificar? Pode, você ainda pode simplificar tudo por 2, tá? Que vai dar mais 3 sobre 2. A resposta simplificada é essa daqui, ó. Beleza? Eu vou colocar mais outra questão. Por exemplo, você tem aqui menos 1/3 dividido por mais 4/5. Olha só. E aí, professor, a mesma regra que vocês aprenderam para as frações, ela é válida aqui na divisão de números racionais. É a mesma coisa. Você só vai aplicar. Como é que eu vou aplicar? Lá quando vocês estudaram fração, o que vocês viram na divisão de frações? A regra lá, que você conserva a primeira fração, que no caso é menos 1/3, e você multiplica pelo inverso da segunda. A segunda fração é mais 4 sobre 5. Então, o inverso vai ficar mais 5 sobre 4. O sinal permanece, obviamente. Você só vai inverter, gente. O 4 desce e o 5 sobe. Tá? 4 sobre 5 vai ficar 5 sobre 4. Beleza? E agora, professor? Você só vai fazer a regra de sinais, primeiro, para você não se confundir. Então você tem menos vezes mais, eu já sei que vai ser menos. Aí você multiplica os números de cima entre si e os números de baixo entre si. Ou seja, numerador com numerador, denominador com o próprio denominador, certo? Então aqui vai ficar 1 vezes 5 vai ser 5 e 3 vezes 4 vai ser 12, tá? Então a resposta dessa divisão aqui dessas duas frações vai ser menos 5 sobre 12. Aí vocês podem me perguntar, professor, e se vier uma divisão de fração com um número decimal? Aí vocês têm duas. Na verdade, eu vou ensinar a mais simples, né? Por exemplo, você tem aqui, vamos supor, menos 2 sobre 5, menos 2 sobre 5, dividido por mais 0,5. E aí, professor, como é que eu faço nesse caso aqui? Nesse caso aqui, como é que eu faço? Olha, eu recomendo, para vocês não se confundirem, transformar esse número decimal aqui em um número fracionário. Não se esqueçam que geralmente os números decimais eles são resultado de uma divisão. Então, houve uma divisão que gerou esse 0,5 aqui. Então, antes de nós dividirmos, vamos transformar para fração esse número bem aqui, ó. Vamos transformar. Como é que fica? Eu pergunto para vocês, qual é o número que vocês estão vendo aí sem o zero e sem a vírgula? Então, vocês vão dizer, professor, é 5. Muito bem. Então, é o número 5. Então, ele fica em cima. Aí, sobre, após a vírgula, tem quantas casas decimais? Se tiver uma casa decimais, o denominador vai ser 10.
Se tiver 2 casas decimais, o denominador vai ser 100. Se tiver 3 casas decimais, o denominador vai ser 1000. E assim sucessivamente. Perceba que eu tenho quantas casas após a vírgula bem aqui, ó. Eu só tenho uma que é o próprio 5. Então vai representar 10. Então 0,5 é a mesma coisa de 5 sobre 10 em termos de fração, de número, tá? Racional na forma de fração. Então você pode ainda simplificar esse número aqui, ó, tudo por 5, tá? Tudo por 5, não pode simplificar. 5 por 5 dá 1 e 10 por 5 dá 2, ó. Então 0,5 é a mesma coisa de 1 sobre 2. E agora, professor, você coloca aqui, ó. Então olha só, tu tem menos 2 sobre 5 dividido por quanto? Mais 0,5. Mas quem é esse 0,5? É 1 sobre 2. Então vai ficar mais 1 sobre 2, ó. Agora sim, aí tu aplica aquela mesma regra que nós fizemos no exercício anterior. Conserva a primeira, menos 2 sobre 5, que multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ser mais 2 sobre 1. Vocês estão percebendo que aqui é 1 sobre 2, né? 1 sobre 2 e aqui vai ficar 2 sobre 1. E agora, professor, faz o jogo de sinal. A regra aplica. Menos vezes mais, ó, vai ser menos. Aí 2 vezes 2 vai ser 4, certo? E 5 vezes 1 vai ser 5. Então a resposta vai ser menos 4 sobre 5. Mais uma vez, menos vezes mais dá menos. 2 vezes 2 dá 4 e 5 vezes 1 dá 5. Então a resposta vai ser menos 4 sobre 5, tá bom? Deixa eu colocar agora para vocês aqui, aplicar esse conhecimento, quando for dois números decimais, dois números com vírgula, como é que fica, professor? Olha, eu geralmente tem duas formas de fazer, né? Por exemplo, vamos colocar aqui mais 6,4 dividido por menos, deixa eu ver aqui, por menos 1,2. 1,2. Tem duas formas de você fazer isso aqui. Primeira forma, ou você coloca tudo para a forma de fração, ou você aplica uma regrinha para divisão de números decimais, que são uma regra específica para números com vírgula, entenderam? Então, eu posso, o primeiro passo, colocar na forma de fração. Como é que fica, professor? Esse aqui na forma de fração, coloco mais, né? Eu pergunto, sem a vírgula, que número que forma? Não esqueçam de colocar a barra, né? Sem a vírgula, qual é o número que forma aqui, ó? 64. Então você coloca 64. E após a vírgula, você está vendo quantas casas decimais? Só uma, então é 10. Então que número que fica, professor? Mais 64 sobre 10. Se tu pegar mais 64 sobre 10 e fazer a divisão, ó, a vírgula corre para cá, vai dar 6,4. A mesma coisa, dividido por menos, dá quanto aqui, ó? Sem a vírgula, que número que fica? 12. Após a casa decimal aqui, após a vírgula, eu tenho quantas casas? Uma, então é 10. Olha aí, ó, então ficou já em forma de fração e você já sabe. Como é que eu vou proceder? Conserva a primeira, mais 64 sobre 10, que eu multiplico pelo inverso da segunda, menos 10 sobre 12. Certo? Aí você vai multiplicar, ó, 64 vezes 10. Primeiro jogo de sinal, né? Mais vezes menos vai dar menos. 64 vezes 10 vai dar 640. E 10 vezes 12 vai dar 120. Olha aí. E agora você simplifica esse zero com esse zero, ó. Ficou menos 64 sobre 12. Dá para dividir, professor? Se der para dividir, você divide. Se não der, você pode muito bem simplificar. Por exemplo, tudo por 2 aqui, ó. Tudo por 2. Se eu for simplificar tudo por 2, para você ter, então vai dar menos. 64 por 2 vai dar 32, ó. Bem simples. E 12 por 2 vai dar quanto? 6. Então ficou menos 32 sobre 6. Dá para fazer essa divisão direto? Dá para dividir? Não dá para dividir, né?
Porque 6 vezes 6 vai dar 6 vezes 5 vai dar 30, 6 vezes 6 vai dar 36. Mas dá para simplificar de novo, tudo por 2, ó. Tudo por 2 aqui vai dar menos 32 por 2. Vai dar quanto? Deixa eu ver aqui. Só dividir, né? 32 por 2 vai dar 1, vai dar 16. Menos 16. E 6 por 2 vai dar 3. Então a resposta foi essa aqui, ó. A resposta é essa. Menos 16 sobre 3. Beleza? Menos 16 sobre 3. Você pode fazer isso. Ou então, se você, o segundo passo é você dividindo mesmo. Vai dar embora que vai dar um número decimal, mas você pode fazer essa divisão também aqui como está, ó. Perceba que aqui deu menos 16 sobre 3. Professor, eu posso deixar em forma decimal também? Posso, porque aqui ó, está em forma fracionária. Eu fiz a divisão lá e achei numa forma fracionária. Se ele quiser na forma decimal também, você pode deixar na forma decimal. É só tu dividir 16 por 3. Então fica menos, ó, vamos dividir bem aqui, ó. 16 por 3 vai dar 5, porque 3 vezes 5 é 15, para 16 sobra 1, bota o 0 e uma vírgula, vai dar 3, 3 vezes 3, 9, para 10, 1. Então perceba que vai dar aproximadamente 5,3, ó. Então dá aproximadamente menos 5,3. Ou você deixa da forma fracionária, ou se você quiser ainda na forma decimal é só dividir. Professor, e se eu dividir esses dois aqui? Pode dividir? Pode, ó. Vou botar aqui de novo. É mais 6,4 dividido por menos 1,2, não é isso? Então, olha só. A regrinha diz o quê? Que você deve... Vou botar aqui, ó. 6,4 dividido por 1,2. A regra diz que você deve igualar a quantidade de casas decimais e tirar as vírgulas. Então, somente isso. O que é igualar a quantidade de casas decimais? É após a vírgula. É ver quantos números tem. Se você perceber aqui só tem um número, que é o 4. Após a vírgula aqui também só tem um número, que é o 4. Não é igual. Após a vírgula aqui tem quantos números? 1. E após a vírgula aqui tem quantos números? 1. Então já preencheu a primeira condição. Então as casas decimais já são iguais. E agora, você tira as vírgulas. Se tu tirar as vírgulas, vai ficar 64. E se eu tirar a vírgula aqui, vai ficar 12. Então vai ficar quanto? 64 dividido por 12. Vai dar quanto? 5. Porque 5 vezes 12 é 60. Para 64 sobra 4. Aí você faz o quê? Coloca o 0 e uma vírgula aqui, ó. 40 dividido por 12 vai dar quanto? Vai dar 3. Por quê? Porque 3 vezes 12 é 36. Para 40 sobra 4. Perceba que sempre vai ficar uma dízima periódica, sobrando 4. Olha quanto é que deu a resposta. 5,3. Mas como tem o jogo de sinal aqui, ó, você vai pegar mais dividido por menos, vai dar menos. Aí tu faz a divisão, como eu fiz aqui, ó, que vai dar 5,3, ó. Eu digo a vocês, ó, olha aí como dá a mesma resposta, ó, dá a mesma resposta. Professor, e se eu quiser deixar na forma fracionária? Você pode deixar sim. Mas se tu quiser deixar na forma decimal, tu também pode dividir. É só tu dividir a fração. Aqui eu já vou dividir direto. Eu não vou chegar nem na forma fracionária. Eu vou chegar em que forma? Decimal, ó. Eu já vou achar direto menos 5,3. Tá bom, gente? Eu quero deixar uma atividade aí da página 18, 19, 20 e 21. Então, atividade para vocês fazerem aí, ó. Atividade, página 18, 19, 20 e 21. Tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço, até a próxima aula.